Bom dia, meus irmãos, pela graça de Deus, novamente juntos para aprender mais a palavra do Senhor. Hoje, domingo, 9 de agosto, dia dos pais. Já mando aí o meu abraço aos queridos pais da nossa igreja, da nossa congregação e dos amigos e queridos amigos que têm nos dado a alegria de estar conosco. Que Deus abençoe nessa nobre e importante missão que é ser pai, que é guiar os filhos no caminho certo, que é guiar os filhos no caminho do Senhor. Ouvimos já uma bela palavra agora de manhã sobre levar os nossos filhos para a arca, e essa é a nossa missão como pais, de caminhar os nossos filhos para dentro da arca, para que elas possam, juntamente conosco, caminhar rumo a Canaã celestial. E agora, meus irmãos, nessa EBD nós vamos estudar hoje a terceira lição da revista da Convenção Batista Brasileira, da Fluminense, onde fala da oração como refúgio. A revista, como nós sabemos, é aquela que fala sobre esperança em tempo de quarentena. Como nós precisamos esperar no nosso Deus, que é o único que pode realmente nos trazer refrigério, nos trazer a paz, nos trazer a sabedoria para lidar com estes momentos. E hoje, importante lição, irmãos, como tem sido oração como refúgio. Nós sabemos que a oração move o coração de Deus, a oração é a forma de nós nos comunicarmos com Deus, e Ele tem prazer em nos atender quando nós pedimos segundo a Tua vontade, quando nós não pedimos para os nossos deleites, quando nós falamos com Deus e a nossa oração esteja de comunhão com aquilo que Ele quer para cada um de nós. E Ele sempre quer o melhor para nós. Então vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos ajude nesta lição. Os irmãos que estão chegando, meu bom dia mais uma vez, que Deus abençoe os irmãos, que tenham um bom dia na graça e na proteção do Senhor. E vamos orar. Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer por mais essa oportunidade. Obrigado, Deus, pelo Senhor nos conceder o privilégio de poder ouvir da palavra do Senhor, de aprender da palavra do Senhor, Deus, pois sabemos que no tempo em que estamos passando, todos os tempos, mas principalmente no tempo atual, Deus, como nós precisamos falar com o Senhor, clamar ao Senhor, e sabemos que a oração realmente, Deus, é um refúgio para nós que cremos na graça e na misericórdia do Senhor, Pai. Obrigado por mais esse dia, mais esse domingo, dia do Senhor, onde nós nos reunimos, Deus, para ouvir da Tua palavra, para bendizer o nome do Senhor, para glorificar o Teu nome, Pai. Louvado seja o nome do Senhor pelos irmãos que têm estado conosco, Pai. Que o Senhor abençoe cada lar, levando a Tua paz, o Teu amor, as Tuas misericórdias, Deus. Também, Pai, já agradecemos, Deus, pela noite de sono mais uma vez. Agradecemos pelo despertar de mais uma manhã. E agradecemos por estarmos vivos, por estarmos respirando. Isso é glórias, honras e louvores sejam dadas ao nome do Senhor, Pai. Nos ajude, Deus, nessa lição, importante lição que nós iremos iniciar neste momento, para que possamos, Deus, aprender cada vez mais que precisamos, Deus, falar com o Senhor, que precisamos da graça do Senhor, que precisamos dos cuidados do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Oração como refúgio. E o autor colocou aqui o texto, meus irmãos, muito conhecido nosso, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é uma oração que nós, é um versículo que nós conhecemos de cor, né, que ele dá
a graça para nós, mas ele também faz uma condicional. Se o meu povo, ou seja, a ação nossa, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meus irmãos, primeiramente, para que nós possamos ter as nossas orações ouvidas pelo Senhor e atendidas, ele fala para nós aqui, buscar, orar e principalmente se converter dos seus maus caminhos. Deus não ouve a pecadores, irmãos. Enquanto nós vivemos nos nossos pecados e não entregarmos os nossos pecados ao Senhor, Deus não ouve as nossas orações. Por isso nós precisamos entender esse versículo e colocar em prática sempre na nossa vida. Mudar a nossa rota, viver uma vida diferente daquilo que nós vivíamos antes de conhecer ao Senhor. O autor dessa revista, meus irmãos, é o pastor Gelson Gonçalves Sardinha. Ele é da Igreja Batista Mutondo, lá de São Gonçalo do Rio de Janeiro. Então o pastor Gerson foi usado aí por Deus para escrever essa lição, onde nós iremos aprender bastante sobre a importância da oração. A revista começa o seguinte: a oração é o ato de comunicação com Deus. Ao longo de toda a história do povo de Deus, vemos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio nos momentos de paz e tranquilidade, bem como nas dificuldades, guerras e sofrimentos. A oração é um refúgio. Então o autor já começa falando para nós aqui, meus irmãos, a oração é um ato de comunicação com Deus. Não há como nós nos comunicarmos com Deus, meus irmãos, se não for através das orações. Mesmo você ir trabalhando aí na sua casa, talvez fazendo a sua comida, arrumando o seu carro, você está falando com Deus, mesmo que seja de olhos abertos, sem problema nenhum, é oração, você está falando com Deus. Então não há outra forma de nós nos comunicarmos com Deus se não for pelas orações. E ele fala que também ao longo de toda a história do povo de Deus, nós temos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio. Use, meus irmãos, essa arma, esse poderoso instrumento que Deus permitiu que nós tivéssemos para falar com Ele. Os irmãos devem lembrar bem que no período lá do Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, o povo não tinha essa facilidade, esse livre acesso a Deus que somente Jesus deu, porque lá era-se necessário o profeta ou o homem escolhido por Deus para falar com o Senhor, e ele transmitia a mensagem do povo para Deus e de Deus para o povo. Hoje não, hoje nós temos através de Jesus o livre acesso a Deus. Você pode falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, que Ele está lá prontinho para nos ouvir. No período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial, vivia momento de prosperidade, bem-estar social e paz. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. Em resposta à oração consagratória do templo, em uma noite, Deus se apresentou a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha presença, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui está uma fala de Deus para Salomão, irmãos, como nós vemos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 12 a 14. Então ele fala que ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim. Faça, irmão, da sua casa um lugar de oração. Faça da sua vida uma vida de oração. Leve a sua família a orar sempre
a falar sempre com Deus. Mostre aos seus filhos, você pai, hoje comemora-se o nosso dia, você como responsável, que Deus deu essa responsabilidade aos pais de governar a casa, de administrar a casa, de comandar a casa. Nós pais temos a grande responsabilidade como sacerdotes do lar, de ensinar os nossos filhos isso. Para que você possa ensinar, faz se necessário que você faça, para que o seu filho possa ver em você um homem de oração, e você, mãe, uma mulher de oração, e assim, com certeza, a probabilidade dele seguir esses ensinamentos, esse testemunho será enorme, com certeza. Mesmo Israel experimentando um momento de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não isentava de tragédias, catástrofes, guerras, doenças e pecados. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Só assim Deus faria morada no seu templo. Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos. Naquele momento lá de Salomão, no início do reinado de Salomão, Israel estava num momento extraordinário de uma prosperidade socioeconômica. Vivia-se muito bem, mas, como o autor disse, e é verdade, não isentava de tragédias, catástrofes, doenças, guerra e tantas outras coisas mais. E aí o autor coloca uma coisa muito importante para nós, irmãos. Para que nós possamos chegarmos a Deus em oração, faz-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Só assim Deus faria morada no seu templo. Para que Deus possa fazer morada no seu templo, irmãos, aí na sua casa, no seu lar, necessário você fazer isso, necessário que eu faça isso, contrição e humildade, arrependimento, como nós vimos lá em 2 Crônicas, confissão e santidade. Nós precisamos viver uma vida segundo os padrões de Deus para que Ele possa nos ouvir. E aí eu repito, Deus não ouve a pecadores. Nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida de constante arrependimento, para que Deus possa nos ouvir e nos atender conforme a tua vontade. No presente momento, o mundo passa por uma pandemia do Covid-19. Até a presente hora em que escrevo, o autor falando, né, irmãos? Não há uma vacina, um antídoto para essa terrível doença que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Portanto, só nos resta nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e orações. Somente Ele, irmãos, que pode, nesse momento tão difícil que nós passamos, toda a humanidade tem passado. Ontem foi grandemente divulgado que no Brasil chegou ao número de 100 mil mortos por essa doença. Há questionamentos, né, meus irmãos, se realmente 100 mil foram por Covid ou não, porque hoje não se morre mais por outra doença, somente por Covid. Então a gente sabe que há uma pequena controvérsia nessa situação, mas o fato é que muitas pessoas morreram por essa terrível doença que está assolando o nosso país e o mundo. E nós só podemos nos refugiar em Deus, irmãos. Nós só podemos buscar verdadeira segurança em Deus. E isso nós iremos sempre fazer através da oração. E o primeiro tópico que o autor coloca: a oração é refúgio por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, a oração é um refúgio por meio da fé. Se você e eu não temos fé naquilo que nós temos pedido, que nós temos falado com Deus, muito provavelmente não vai acontecer mesmo aquilo que nós pedimos. Porque a fé é que agrada o coração de Deus. É a fé que move o coração de Deus. Então, quando nós pedimos alguma coisa, quando nós colocamos alguma coisa diante do Senhor, precisamos demonstrar para Ele que nós temos fé naquilo que nós estamos falando.
que nós temos fé que Deus vai agir conforme a vontade dele. E ter fé que a vontade dele sempre será melhor do que a nossa, mesmo, e muito provavelmente aconteça isso, seja diferente daquilo que nós queremos. Então você e eu, meus amados irmãos, amigos, precisamos fortalecer cada vez mais a nossa fé em Cristo Jesus, porque é através dela que Deus vai ouvir as nossas orações. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só conhecimento no intelecto, é muito mais, é viver seguramente no transcendental. O que o autor quis dizer aqui transcendental, né, meus irmãos? Transcendental significa aquilo que não explica, o produto da ação formal da fé. O que é isso, irmão? Vou explicar bem direitinho para ficar bem entendido. A fé, meus irmãos, nós não temos como explicar, não é algo palpável. É algo que nós temos dentro de nós que muitas pessoas não vão entender. Somente o coração de Deus que vai entender. Então é uma coisa além do normal para aquelas pessoas que não creem numa fé salvadora de Jesus, na fé em Jesus Cristo. Por isso ela é transcendental. Ela não é explicável. Ou você tem fé ou você não tem fé. E muito por isso que o Paulo fala que a pregação é loucura para aqueles que não creem. Porque muitas vezes, meus irmãos, eu creio que os irmãos têm testemunho para dar. Nós cremos em Jesus Cristo, fazemos coisas que aos olhos humanos não tem cabimento nenhum, porque nós trabalhamos pela fé e não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que as pessoas veem, e isso faz uma diferença enorme. Por isso que eu repito, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E Deus conhece o nosso coração, meus irmãos. Conhece realmente, nós temos uma fé firmada nas provisões dEle, nos cuidados dEle, na salvação que Ele nos concede. Então por isso que é um viver transcendental. É uma coisa que aos olhos humanos não se explica, mas que se sente. E aí é onde está a grande diferença do servo de Deus, do verdadeiro servo de Deus, e daqueles que pode até estarem numa igreja, mas que não vivem numa fé verdadeira em Cristo Jesus. E isso faz uma diferença enorme. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como a maior bondade e misericórdia. Então está aí, meus irmãos, a fé não insiste em conhecer a razão, mas é aquilo que nós esperamos sem nós podemos enxergar. E aí realmente torna-se loucura para aqueles que não têm essa fé. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada em Deus, que agiu e falou através dos antigos servos e por último por intermédio de seu Filho Jesus e dos ensinamentos da Bíblia. Uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Cristo, registradas na Bíblia através dos profetas e apóstolos. Deus fala conosco através da Bíblia e nós respondemos com a oração cheia de confiança e fé. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos da palavra de Deus, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais fortalece a nossa fé. Quanto mais nós observamos aquilo tudo que Deus já fez pelo povo de Israel, e o que falou através dos profetas, o que falou agora nos últimos, e que fala agora nos últimos tempos através de Jesus, é lá na palavra de Deus que nós aprendemos isso. E isso fortalece a nossa fé.
Quando nós observamos tudo aquilo que o povo hebreu passou, meus irmãos, tantas provisões acontecidas, e aos olhos humanos é impossível acontecer. Esse dia eu estava lendo sobre Elias, quando ele foi alimentado lá pelo corvo. Aos olhos humanos isso é impossível, mas como? Um corvo ir lá e alimentar um homem, isso não existe em lugar nenhum. Mas nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que isso é verdade, porque está registrado na palavra do Senhor. E isso faz uma diferença enorme, irmãos, na nossa oração de refúgio ao Senhor. Então, quando você orar, quando eu orar, nós orarmos ao Senhor, precisamos demonstrar para Ele essa fé. Precisamos demonstrar para Ele que nós temos fé no que Ele vai fazer, independente de ser aquilo que nós queremos ou não. Como diz a palavra também lá em Romanos, né, o justo viverá pela fé. Nós hoje, meus irmãos, vivemos pela fé. Nós temos fé. Se realmente nós temos fé em Jesus, nós cremos que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Mesmo com essa pandemia toda, mesmo com esse enorme número de óbitos, enorme número de infectados, sem perspectiva ainda de uma vacina, mas a nossa fé nos leva a crer que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Por isso que ele fala aqui nesse primeiro tópico, a oração é refúgio por meio da fé. Então, se eu e você oramos, mas lá no nosso íntimo, lá no nosso eu mesmo, nós pensamos assim, estou orando aqui porque talvez não tem nada para fazer mesmo, não tem outra situação a seguir, então eu vou orar. Mas não podemos fazer isso, irmãos. Precisamos orar com todo o ardor do nosso coração, com toda a alegria do nosso coração, e crer que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Olha só outra coisa muito interessante e muito importante, irmãos. O autor fala assim, muitos de nós, por vezes, ficamos envergonhados por causa de nossa fé, ou escondemos dos outros o fato de sermos cristãos. Será que isso acontece conosco ainda, irmãos? Será que nós temos vergonha de orarmos em público, perto de outras pessoas? Eu vou dar um testemunho para os irmãos. Quando eu me converti, logo no início, e eu trabalhava numa empresa nessa época, e quando eu ia almoçar lá no restaurante, e que alguém sentava, quando eu ia almoçar junto com os meus amigos lá do trabalho, ou alguém perto, eu orava de olho aberto ali bem rapidinho, falava com Deus, Senhor, obrigado por esse alimento, porque eu tinha vergonha de baixar a minha cabeça e agradecer a Deus por aquele alimento. Eu agradecia, mas assim, rapidinho, não porque era rápido, porque eu tinha vergonha mesmo. E Deus foi tratando isso comigo, até que depois eu não parava, mesmo se eu estivesse conversando, eu pedia licença, baixava a cabeça, fechava os meus olhos e agradecia pelo alimento. E nós não podemos ter vergonha. O próprio Senhor Jesus fala, né, meus irmãos, aquele que se envergonha de mim, eu também me terei envergonhado diante do meu Pai. Então não podemos, meus irmãos, ter vergonha jamais de testemunhar a nossa fé, de evangelizar, de falar para as pessoas de Jesus, porque será a melhor notícia que nós iremos dar para as pessoas. Então, não podemos, irmãos, se eu ou você em algum momento temos vergonha de falar do Evangelho, temos vergonha de orar, temos vergonha de testemunhar, vamos tirar isso, vamos pedir a Deus que nos ajude, porque Jesus fala muito claro para nós que nós não devemos nos envergonhar, muito pelo contrário. Nós devemos ter a alegria, a satisfação de mostrar para as pessoas que nós servimos um Deus verdadeiro e um Deus que tudo tem feito por nós.
Cedemos às pressões do mundo e nos envergonhamos do nosso Salvador, mas Ele não se envergonha de nós. Chegamos com confiança e fé ao refúgio de oração, onde a graça e a misericórdia de Deus estão à nossa espera. Assim diz o autor da revista. Então Jesus não se envergonha de nós, irmãos. Mesmo nossos pecados, mesmo as nossas falhas, Jesus não se envergonha de nós. E assim deve ser conosco também, meus amados, queridos irmãos. Nós devemos sempre mostrar para as pessoas que nós temos esse Deus maravilhoso por meio da fé. Então, o primeiro tópico, irmãos, guarde aí no seu coração. A oração é um refúgio por meio da fé. Você precisa, eu preciso, nós precisamos orar, mas tendo fé naquilo que nós estamos falando com Deus. Que não oremos de qualquer forma, aí se vier bem, se não vier, amém, e não sei nem se isso realmente é verdadeiro, mas não me custa nada, eu não gasto nada orando, não preciso pagar nada por isso. Não pensemos assim, irmãos, vamos orar com toda a fé do nosso coração, sabedor que Deus tem cuidado de nós. O segundo tópico, a oração é refúgio por meio da adoração. Após a sua ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos por alguns dias antes de sua ascensão aos céus. Uma das apresentações foi a Simão Pedro. Nesse encontro, Jesus pergunta 3 vezes para ele: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro tendia a orgulhar-se do seu comprometimento perante os outros discípulos. Tal orgulho o impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele e não ele por Cristo. Em seu triplo diálogo com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço a ele e a seu rebanho. O apóstolo João faz destaque do amor sincero de Jesus pelos seus discípulos. João, no seu capítulo 13, versículo 1, diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui está, meus irmãos, quando nós observamos aqui o diálogo de Jesus com Pedro, um diálogo que a gente conhece bem, quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Porque Jesus conhecia Pedro. Pedro, ele era orgulhoso. Ele chegou a falar, depois os irmãos podem ver lá em João 13:37, que ele poderia morrer por Jesus, porque ele ainda não tinha entendido aquilo que Jesus veio fazer neste mundo, que era o contrário. Jesus é que veio morrer por nós, veio morrer por Pedro. E aqui Jesus também falando para eles que ele amava a todos. Então a oração é um refúgio por meio da adoração, meus irmãos, porque Deus é amor e nós demonstramos o nosso amor a Deus através também da adoração. Nós precisamos adorar o nosso Deus, irmãos. Só Ele é digno de toda a nossa adoração. Às vezes nós colocamos na nossa vida adorando tantas coisas e esquecemos de falar para o Senhor: Deus, eu adoro o nome do Senhor, eu adoro o Senhor. É Ele que nós devemos adorar, somente Ele. Deus é amor e demonstrou esse amor entregando o seu Filho. O maior ato de amor neste mundo, meus irmãos, o maior, foi demonstrado por Deus lá naquela cruz do Calvário. Quem poderia entregar o seu Filho para tantos pecadores? Somente o amor de Deus fez isso por nós, irmãos. E nosso amor deve ser expresso assim como foi o amor de Deus, por meio de atos e palavras. Não adianta, irmãos, nós falarmos que amamos a Deus, nós falarmos que adoramos a Deus, nós falarmos que amamos as pessoas, mas se nós apenas falamos. O amor, ele é expresso, ele é demonstrado através de atos e não somente de palavras. Não adianta eu falar que eu amo, e na prática está totalmente diferente. É preferível não falar, mas praticar, demonstrar esse amor para as pessoas
e também, obviamente, para com o nosso Deus. Na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia da nossa vida não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas Deus. Como, meus irmãos? Vamos pensar um pouquinho aqui juntos. Como tem sido a sua adoração ao Senhor? O autor da revista fala: na adoração reconhecemos quem tem a primazia na sua vida. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Você mesmo? Os outros? Trabalho? Lazer? Dinheiro? Fama? Poder? Enfim, o que tem primazia em nossas vidas? O nosso carro? O nosso celular? A nossa televisão? Precisamos pensar um pouquinho sobre isso, irmãos. O que nós temos colocado como primazia, como em primeiro lugar na nossa vida? Se nós estivermos colocando Deus sempre em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos estar fazendo, podemos não, com certeza estamos fazendo uma coisa muito errada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nada, meus amados irmãos, é mais importante neste mundo do que nós vivemos uma vida de adoração ao Senhor. E a oração é um refúgio por meio da adoração, porque através da adoração você vai mostrar para Deus o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto você precisa de Deus, o quanto nós precisamos de Deus. Só o ser divino mais elevado, olha só, irmãos, só o ser divino mais elevado merece o nosso mais elevado respeito. Diante de Deus, os anjos cobrem o rosto e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Lá em Isaías 6,3, o Isaías falou isso. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ao adorarmos ao Senhor com verdadeiro amor, aí eu repito, irmãos, não apenas por palavras, mas com atitudes, com ações, porque Deus vai observar as suas ações. Porque às vezes nós falamos, meus irmãos, lá na igreja, nós falamos com os nossos irmãos, falamos com as pessoas, e as pessoas olham, aquele irmão ali realmente é um crente fiel. Mas quando nós estamos longe, sozinhos, será que nós agimos da mesma forma? E Deus sabe. Então, por isso que nós precisamos falar e fazer em qualquer lugar. Aonde quer que nós estivermos, precisamos demonstrar essa adoração ao Senhor. Ao adorarmos ao Senhor com verdadeiro amor, nos refugiamos nele por meio da oração. Será que eu e você uma hora já paramos, irmãos, e oramos, somente adorando o nome do Senhor? Ficamos ali talvez, sei lá, vamos falar pouquinho, 5, 10 minutinhos, só adorando o nome do Senhor? Ou as nossas orações sempre pedido, reclamando, pedido. Será que em algum momento nós paramos e falamos: só o Senhor nosso Deus, adorado seja o nome do Senhor, exaltado seja o Senhor, glorificado seja o teu nome, grandioso és tu, maravilhoso, excelso teu nome, Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Só o Senhor tem a primazia na minha vida. Será que um dia nós já fizemos isso, irmãos? Pensemos nisso, porque se você não fez, se eu ainda não fiz, vamos buscar fazer, porque vai agradar muito o coração do Senhor. Mas fazer de coração sincero, irmãos, não apenas para cumprir um ritual, alguma coisa assim. Porque, repito, Deus conhece o nosso coração. Terceiro ponto, irmãos, a oração é refúgio por meio da confissão. Aí eu repito, irmão, Deus não ouve a pecadores. Por isso que nós precisamos sempre estar confessando os nossos pecados ao Senhor. Porque nós somos falhos, erramos toda hora. Talvez pensamos que já estamos pecando. Então Deus, para ouvir a nossa oração, faz-se necessário uma confissão de pecados, uma confissão verdadeira, arrependimento verdadeiro, melhor dizendo.
1 João, no seu capítulo 1, versículo 9, João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém a sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, ou seja, pecados de comissão, e boas ações que deixamos de fazer, pecados de omissão, são a natureza pecaminosa de cada um de nós. Às vezes nós pecamos por comissão, irmãos, ou seja, são pecados que cometemos voluntariamente. E às vezes nós pecamos por omissão, ou seja, sabemos que precisamos fazer algo, devemos fazer algo e acabamos não fazendo. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, assim comete pecado, diz a palavra do Senhor. Então é um pecado de omissão. Nós estamos omitindo ajudar alguém ou fazer alguma coisa, uma boa ação e outras tantas coisas. É o pecado da omissão. E Deus também tem olhado isso para nós. Por isso que Ele colocou na sua palavra: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, assim comete pecado. A palavra do Senhor. Olha o que Provérbios diz, Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Não adianta escondermos pecado, meus irmãos. Deus sabe, podemos esconder de todo mundo, mas de Deus não. E o Provérbios fala, né? Mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. É outra coisa também que nós precisamos aprender. Não adianta nós pedirmos perdão ao Senhor, confessar os nossos pecados e amanhã pecamos novamente. O mesmo pecado. Aí amanhã pedimos perdão, aí depois pecamos de novo. Então precisamos seguir essa palavra de Provérbios. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes de nossa própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra Deus. Não precisamos confessar nossos pecados a nenhum outro ser, mas devemos confessá-lo diretamente a Deus, que promete nos perdoar de toda injustiça. Perdão, irmãos. Essa parte aqui, irmãos, ela é muito, mas muito mesmo importante. Vou ler bem devagarinho e vou dar algumas explicações. A consciência da santidade de Deus nos faz consciente da nossa própria natureza pecaminosa. Como nós vimos, Deus é santo, santo, santo. E Ele não permite que pecadores cheguem perto dele. O pecado, né, a gente sabe, sempre é uma barreira entre nós e Deus. E quando pecamos, meus irmãos, nós ferimos a nós mesmos, ferimos as pessoas que estão à nossa volta e principalmente nós ferimos o coração de Deus. Olha o que Davi fala em Salmo 51, versículo 4. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Aqui Davi, os irmãos conhecem bem a história, quando cometeu o pecado do adultério com Batseba, quando mandou matar o seu esposo, o Urias, e Davi falou: pequei contra ti. Ou seja, ele pecou contra ele mesmo, que fez o que era abominável, pecou contra as pessoas, porque feriu mandou matar Urias, o sogro de Urias morreu também, outras pessoas foram afetadas, mas principalmente Davi magoou o coração de Deus. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal. Então, quando nós pecamos, irmãos, nós magoamos o coração de Deus. Quando nós erramos com alguma pessoa,
Nós magoamos aquela pessoa, nós magoamos as pessoas que estão à nossa volta, mas principalmente nós pecamos contra Deus. Os irmãos devem lembrar bem também quando José do Egito foi tentado lá pela mulher de Potifar, e ele falou para a mulher de Potifar: como eu vou cometer um pecado desse contra o meu senhor, que era lá o Potifar, mas principalmente como eu vou cometer um pecado desse contra Deus? Então José naquela época já falava isso: não, eu vou errar sim contra o meu senhor, que me deu autoridade aqui na sua casa, mas principalmente eu estarei pecando contra Deus. E assim acontece conosco, irmãos. Quando nós pecamos, nós podemos estar magoando pessoas, sim, podemos ficar magoados, sim, tristes, aborrecidos, mas principalmente nós pecamos contra Deus. Mas aí nós lembramos de 1 João 1,19 que nós acabamos de ler: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então olha que maravilha, né, irmãos? Quando nós confessamos com um coração sincero, Deus perdoa os nossos pecados. Então a oração é refúgio por meio da confissão, porque, repito, Deus não ouve a pecadores. E quarta e último ponto aqui que o autor coloca, meus irmãos: a oração é refúgio por meio do louvor. Salmo 65, de 1 a 2 diz: o louvor te aguarda em Sião. Ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor, ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus que responde à nossa oração. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe, naturalmente, nosso maior louvor. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza, e pela justiça dos seus juízos. O povo de Deus louva-o em sinceridade, por ele ser quem é, por suas obras e por suas palavras. O apóstolo Paulo sempre louvava o Senhor por meio das orações. Ele diz lá em Efésios 1,16: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração. Paulo aqui se refere às horas em que ele orava diariamente. Orar sem cessar é uma exortação do nosso Senhor Jesus e também de Paulo. Mas há um erro comum, meus irmãos, que nós talvez compactuamos com este erro. O autor fala aqui, o erro de só nomear como louvor o momento dos cânticos. Louvar não é por si só cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. E é verdade, né, meus irmãos? Às vezes nós temos esse erro comum em todas as igrejas, que agora vamos louvar o nome do Senhor. Aí vai lá o grupo de louvor, o grupo da igreja, o grupo de música, enfim, o nome que se dá, e vamos cantar hinos ao Senhor. Parece que nós só louvamos o Senhor naquele momento ali dos cânticos. E nós precisamos aprender, como diz o autor aqui, que louvar ao Senhor é todos os momentos do culto, da liturgia do culto, e também em todos os momentos de nossas vidas. Nós devemos louvar o nome do Senhor, esteja na nossa casa, trabalhando, descansando, enfim, aonde nós andarmos, nós podemos louvar o nome do Senhor. E louvar, repito, não é apenas cantar hinos ao nosso Deus. Através da oração, através da nossa adoração ao Senhor, através da nossa comunhão com Deus, estaremos sempre louvando e glorificando o nome do Senhor. Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e oraram ao Senhor. Mesmo estando em situação tão indigna, a fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações. Uma outra coisa interessante, né, meus irmãos? Paulo louvava o nome do Senhor não quando ele estava lá numa tranquilidade, deitado numa rede, talvez na beira de uma praia.
Ele louvava o Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida, ele estava lá louvando o Senhor, ele estava glorificando o nome de Deus, estava exaltando o nome do Senhor. E isto é um ensinamento muito grande para nós, irmãos, que devemos louvar o nome do Senhor em qualquer circunstância. Como diz Jó, né? Jó fala claramente para nós, como é que é mesmo? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é louvar, glorificar o nome do Senhor. E não apenas quando está tudo bem. Hoje está tudo bem, domingo maravilhoso, estou aqui na beira da praia, tomando um suco de laranja, comendo um peixinho. Louvado seja o nome do Senhor, que vida maravilhosa. Mas quando nós estamos talvez lá num leito de um hospital, passando por alguma dificuldade, talvez estamos em casa mesmo, mas talvez faltando algum alimento dentro de casa, será que tomamos a mesma atitude de louvar o nome do Senhor? Paulo deixou esse exemplo para nós, irmãos, que nós possamos também fazer desta forma. Aí o autor fala aqui, mesmo estando em uma situação tão indigna, a fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações, como nós falamos lá de Paulo e Silas. Da mesma forma, hoje, em meio a toda essa pandemia do Covid, precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus. O salmista, no Salmo 34:1 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha que maravilha que o salmista fala, irmãos. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Ou seja, o salmista não falou que bendirei ao Senhor somente quando as coisas estiverem bem. Não, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Como está o louvor nos lábios dos irmãos, nos meus lábios? Pensemos nisso, irmãos, pensemos nisso. Concluo aqui, meus irmãos, o autor conclui a revista e nós também concluímos dizendo o seguinte: as palavras pestilência e praga, está lá em Jeremias e Números, parecem se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3 como uma referência a uma doença misteriosa. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença espiritual trouxe a morte física e espiritual do homem. Para que haja cura dessa doença maligna, só há uma alternativa, uma vacina. Sabe qual, meus irmãos? A vacina para essa doença maligna que mata que nos mata fisicamente e espiritualmente, que é o pecado. Só há uma vacina para isso, meus irmãos. Meus irmãos, pensem aí um pouquinho. Qual será que seria essa vacina para matar essa doença maligna? Quem poderia colocar nos comentários aí? Qual é essa vacina? Repito, a doença maligna que mata a alma e mata o corpo. Que traz a morte física e a morte espiritual. O pecado. Mas qual é a vacina? A vacina, meus irmãos, é o precioso sangue de Jesus Cristo. É o perdão de Deus através de Jesus Cristo. É essa vacina que nós precisamos buscar, meus irmãos. A vacina do Covid, nós estamos orando por isso, nós cremos que logo logo vai aparecer e vai nos livrar dessa maldita doença. Mas a maior vacina que nós todos precisamos tomar, e se já tomamos, precisamos continuar tomando, é a vacina do perdão de Deus. É a vacina do precioso sangue de Jesus. Você, amigo querido, que tem nos acompanhado, que talvez ainda não tomou essa vacina, tome-a o mais breve possível. Busque essa vacina para perdoar os seus pecados, para te livrar da morte espiritual, porque a morte física, essa vacina não cura, porque o pecado vai nos levar a essa morte física,
sem sombra de dúvida, porque isso foi uma determinação de Deus. Mas da morte espiritual, essa vacina vai nos livrar. E é a mais importante, né, meus irmãos? O mais importante é nós ficarmos livres da morte espiritual, para que possamos ir morar com o nosso Senhor para todo o sempre. Então, assim como precisamos de uma vacina contra a Covid-19, precisamos da salvação que só Jesus pode nos outorgar, só Jesus pode nos dar. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio de oração, que é Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, e somente Ele realmente que nos dá essa livrar-nos, melhor dizendo, dessa morte espiritual, irmãos. Então nós vamos continuar orando, sim, para que possamos daqui a pouquinho receber essa vacina para nos livrar do Covid-19, mas principalmente devemos buscar a vacina que nos cura da morte espiritual, que é Jesus Cristo. Essa vacina ela é mais importante do que todas, meus amigos. Todas, porque ela traz consequências eternas. Para pensar e agir, 4 perguntinhas que o autor deixa para nós aqui, irmãos. Você tem consultado a sua caderneta de vacinação? Interessante o autor usar isso aqui, né, meu irmão? Você tem consultado a sua caderneta de vacinação? Como está a sua caderneta de vacinação? Que ele coloca aqui a Bíblia. Tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos? Ou seja, você tem ido com frequência a Jesus, falando com Jesus, buscando a Jesus em oração? Tem se mantido longe da pandemia do pecado? Tens passado temporadas no SPA, Refúgio de Oração para Restauração da Fé? Pensemos nisso, irmãos. Ele fala que para pensar e agir, a nossa caderneta de vacinação, que é a Bíblia, a nossa ida ao médico dos médicos, que é Jesus Cristo, se manter longe da pandemia do pecado. Quando você sair da sua casa, que você bota máscara, passa álcool em gel, fica longe das pessoas. Lembre-se, meus irmãos, que você também precisa tomar esses mesmos cuidados da pandemia do pecado. Eu vou até, Deus me deu essa palavra agora, meus irmãos, vou até pedir a Deus uma palavra para fazer essa ponte, aproveitando esse momento que estamos passando, se Deus permitir, fazendo essa ponte. Você que sai nas ruas, se protegendo com máscara, com álcool em gel, se distanciando das pessoas, com medo do Covid-19, será que você tem tido a mesma preocupação da pandemia do pecado, ficando longe do pecado, se protegendo, né, com a máscara para lhe proteger do pecado? Enfim, meus irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Então, eu repito aqui rapidinho as 4 orientações que o autor colocou para nós. Oração como refúgio. Primeiro, ele colocou que a oração é um refúgio por meio da fé. Ore com fé, busque a Deus com fé, com bastante fé no seu coração, porque Ele vai prover aquilo que você precisa, não aquilo que você talvez queira. Segundo, nós vimos aqui, meus irmãos, que a oração é o refúgio por meio da adoração. Como tem sido a sua adoração a Deus? Terceiro, a oração é um refúgio por meio da confissão. Você precisa confessar seus pecados. Nós precisamos confessar através das nossas confissões, dos nossos verdadeiros arrependimentos. Nós temos uma vida correta de comunhão com Deus. E a oração é um refúgio por meio do louvor. Louve ao nome do Senhor. Mas louvor não é somente um momento de cânticos, quando você está cantando ao Senhor, hinos ao Senhor. Louve ao Senhor com todas as suas atitudes e aonde você estiver. E que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que possamos fugir
nos manter longe da pandemia do pecado, para que possamos sempre consultar o médico dos médicos e que possamos sempre estar consultando a nossa caderneta de vacinação, que é a Bíblia, e assim vivemos uma vida que agrada o coração de Deus e assim passarmos, meus irmãos, por essa situação de forma que agrade o Senhor. Eu queria deixar uma orientação para os irmãos. A palavra não é orientação, mas me fugiu a palavra aqui agora, meus irmãos. Mas não sei se os irmãos já viram o filme chamado Quarto de Guerra. Se os irmãos não viram, veem. Vocês vão ver como esse filme fala da importância da oração. E um filme muito bom, muito bonito de se ver e que nos fortalece bastante a nossa fé em oração. Tem o livro também, o Quarto de Guerra. Eu já li o livro e já vi o filme, maravilhoso, irmãos. Então, deixo aqui a dica para que os irmãos possam, assim que possível, ver esse filme, Quarto de Guerra. Só para finalizar, meus irmãos, eu não sei quantos irmãos que estão aqui hoje lembram da semana passada, que quando nós finalizamos a nossa lição na semana passada, nós deixamos uma pergunta aqui para que nós pensássemos durante a semana. Não sei se os irmãos que estão aí lembram, mas é o seguinte: se todo mundo, que a lição da semana passada, irmãos, só para que os irmãos lembrem direitinho, ela falava sobre a diversidade traz maturidade, né? Onde nós aprendemos bastante coisa sobre nos momentos adversos de nossas vidas, nos traz maturidade cristã, maturidade diante de Deus. E no finalzinho da lição, o autor deixou uma pergunta para nós lá, que é o seguinte: se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Deus? Qual é a vantagem de servir a Jesus? Então o autor fez esse desafio para nós, irmãos. Se todo mundo, se você e eu, que temos a nossa fé em Jesus, que vivemos uma vida pautada na palavra do Senhor, passamos pelos mesmos sofrimentos que os incrédulos passam, aqueles que dizem que não existe Deus, que não creem em Jesus Cristo, então qual a vantagem de servir a Jesus? Eu deixo aqui, meus irmãos, pelo menos 5 situações que nós podemos responder quando as pessoas nos perguntarem, porque muitas vezes as pessoas perguntam isso para nós: eu não sirvo a Jesus, eu não tenho igreja, e sou muito melhor do que você, eu vivo muito melhor do que você. Não sei quantos irmãos já depararam com essa situação. Aliás, 7, eu deixo aqui 7 coisas para nós lembrarmos, meus irmãos, e vai nos ajudar a responder essas perguntas para nós mesmos, que talvez em algum momento podemos fazer esse questionamento a nós mesmos. Mas se eu sou cristão, eu vivo a minha fé em Cristo, busco os ensinamentos do Senhor, busco viver a palavra do Senhor, e o meu vizinho ali do lado não tem nada disso, tem lá carro do ano, tem piscina na casa, a casa dele é maravilhosa, etc, etc. Primeiro, irmãos, Cristo falou que nós teríamos aflições. Então isso aí já é uma coisa, ponto final, né? Cristo falou que teríamos aflições. Então só aí já podemos falar para as pessoas: não, mas Cristo falou que todos nós teremos. Independente de eu servir ou não a Ele, nós passaremos por aflições. Mas é diferente, Ele fala: Ele venceu o mundo. E quem está em Cristo vai vencer o mundo também. Porque esse mundo, nós sabemos, é passageiro. Então a primeira coisa é essa: você pode responder para as pessoas: não, eu sou cristão porque Ele falou que eu vou passar por aflições, sim, mas como Ele venceu o mundo, eu também vou vencer. Como Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Segundo, o próprio Cristo sofreu, pagou um alto preço para nos dar a salvação. Então se o próprio Cristo sofreu, por que nós não iríamos sofrer? Terceiro, ele diz que quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então Jesus mais uma vez fala: você quer me seguir? Ótimo, mas pegue a sua cruz e siga. Você não vai ser fácil não, mas lá na frente você vai ver que vale a pena.
Quarto, se dermos uma rápida olhada na Bíblia, os grandes homens de Deus passaram por grandes aflições. Todos eles, irmãos, observem lá no Velho Testamento e observem no Novo Testamento, todos os homens que passaram, mulheres que estavam diante do Senhor, passaram por dificuldades. Os próprios discípulos de Jesus, busquem direitinho como que eles morreram. Quinto, somos e continuaremos sendo pecadores, e o sofrimento ocorre por causa do pecado. Então, enquanto estivermos neste mundo, meus irmãos, nós seremos pecadores. Então, o salário do pecado é a morte, mas o sofrimento neste mundo também, ele é consequência do pecado. Sexto, temos que ter o olhar para o que é eterno, definitivo e não temporal. Talvez nós olhamos para o nosso vizinho ali, todo cheio de coisas, meus irmãos, que não tem Cristo no coração, mas tem tudo aqui, mas ele está olhando apenas para este mundo. Quando nós partimos deste mundo, vai ser como aquela história que Jesus contou do Lázaro e do rico, do mendigo e do rico. Um estava no seio de Abraão, o outro estava em sofrimento. Então aquele que estava no seio de Abraão passava por grandes sofrimentos aqui nessa terra, mas na eternidade ele estava com Deus. Então nós não podemos olhar somente para este mundo, devemos olhar principalmente para o que é eterno. E sétimo, Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui, meus irmãos, eu coloquei 7, mas tem muito mais motivos que nós podemos alimentar nós mesmos e alimentar as pessoas que, se vier algum momento na mente delas que elas sofrem da mesma forma que o incrédulo, mas nós temos Jesus no coração, nós temos grandes esperanças, nós temos a alegria da vida eterna, e essas 7 coisas que nós colocamos aqui. Então que Deus, meus irmãos, abençoe a sua vida, abençoe o seu domingo. Você que é papai, mais uma vez, feliz Dia dos Pais, que Deus continue lhe abençoando, continue lhe dando sabedoria para melhor orientar os seus filhos, e que logo mais, irmãos, 17 horas, se Deus permitir, nós estaremos aqui de novo, prestando um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, uma belíssima palavra que estaremos falando aos pais, a todos nós, mas focando um pouquinho mais aos pais neste dia. Então convide os irmãos, convide seus amigos, convide os seus vizinhos, seus familiares. 17 horas, permitindo Deus, nós estaremos aqui. Amém, meus irmãos? Deus, muito obrigado por essa bendita palavra, por esse estudo que nós fizemos. Deus, que o Senhor continue nos abençoando para que possamos firmar cada vez mais a nossa fé no Senhor e buscarmos, Pai, diariamente a oração como grande refúgio para o nosso viver, enquanto o Senhor nos permitir aqui estar. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor dê a nós todos um domingo abençoado e protegido pelo Senhor. Mais uma vez eu coloco todos os pais das nossas igrejas diante do Senhor e de todos os pais espalhados por este mundo afora, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e nos dando sabedoria para criar os nossos filhos, principalmente, Deus, nos caminhos do Senhor. Assim nós oramos, Deus, e pedimos também, Pai, que às 17 horas, permitindo o Senhor, nós estaremos juntos novamente para aprender mais da Tua bendita palavra. É assim que oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então fiquem em paz, meus irmãos. Até logo mais, se Deus assim nos permitir.